E aí galera, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Alan Victor. Para quem não me conhece, eu sou um autor e ilustrador nacional. E hoje eu estou trazendo um vídeo bastante interessante para vocês. Mas antes, para aqueles que não são inscritos, por favor, né galera? Já estão cansados de saber. Se inscreve aqui embaixo, nesse botãozinho inscrever-se, aproveita e ativa aí do lado esse sininho para receber notificação de todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Agora que você já fez isso, que já me segue, você clicou em inscrever-se, né? Verifica aí, jovem. Ó, tô de olho, hein, passa. Bom, pra gente começar o nosso vídeo, a gente vai falar sobre talvez uma coisa que você nem tenha parado para se perguntar. Se todo mundo fala português, então por que existem sotaques? Interessante, né? Se pararmos para pensar, os sotaques eles não existem só aqui no Brasil. Por exemplo, o inglês, a língua inglesa, os americanos falam de um jeito que a gente está acostumado, aprende nas escolas de língua inglesa, né? O estilo americano. Só que quando a gente assiste filme e a gente vê os ingleses mesmo falando lá na Inglaterra, é diferente, é um jeito assim mais formal, mais coloquial, o jeito deles pronunciarem as palavras é mais, sabe, aquele jeito mais delicado. A gente fica assim, cara, estranho, né? Mas por que será que isso acontece? Bom, a maioria dos idiomas modernos eles tiveram a origem ali do latim. Foi naquele período, na Idade Média, quando o Império Romano dominou toda a Europa. E o que é que acontece? Quando uma nação dominava uma região, ela colocava o seu idioma como idioma oficial ali da área. A Roma dominou a Europa toda, então ela colocou ali o latim, que era o idioma que eles falavam, sobre todo mundo. Só que a galera tem resistência à novidade, à mudança. É coisa do ser humano, inerente, até hoje é assim. E a galera não tinha muita vontade de aprender. Então eles falavam ali um latim meio enrolado, misturado ali com seus idiomas e tal. Não era um latim puro. Então eles pegavam algumas características do jeito de falar, algumas palavras do seu próprio idioma, misturava ali com o latim. Por isso que cada região ela tinha um jeito diferente de falar o mesmo idioma. Então quando Roma caiu, as regiões voltaram a falar seus idiomas originais, mas os seus idiomas também sofreram a influência antiga do latim. Porque a língua é assim, a língua vai mudando, vai absorvendo, vai englobando, engolindo, enfim, vai misturando tudo, é uma bagunça danada. E aí surgiram, né, o holandês, o francês, o inglês, o italiano e tal. Agora, vindo para o Brasil. Por que o Brasil, que só fala o português, então tem tantas diferenças assim? Nós precisamos pensar que já existiam habitantes aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Eles trouxeram novos habitantes também, que foram os escravos africanos. Então cada tribo indígena de cada lugar espalhado pelo Brasil tinha a sua língua. Aí tinha os tupi-guaranis, os macrogês. Eles falavam diversos dialetos. Cada um, os índios foram forçados a falar o português naturalmente, e cada um ia falando do seu jeito, algumas palavras eles continuavam ali usando as palavras naturais deles. Então a partir daí o idioma português ele já começou a sofrer algumas influências, tanto por parte dos africanos quanto por parte dos indígenas. E vale também lembrar que os portugueses eles vinham em ondas, não vieram tudo de vez e ficaram aqui, não. Eles vinham, ficavam um tempo e iam embora. Passava muito tempo, eles vinham de novo, ficavam mais um tempo e iam embora. Então nesses períodos de tempo, o português deles também ia mudando. E eles vinham de diferentes regiões de Portugal, então cada região também tinha suas diferenças. Então o português falado aqui no Brasil não era o mesmo em todos os lugares, eram portugueses diferentes, de penínsulas diferentes, de Portugal, de áreas diferentes. E só que isso não é tudo. O nosso país ele sofreu influências também de outros povos europeus que invadiram as nossas terras, como por exemplo no Pernambuco, os holandeses ali no tempo de Maurício de Nassau.
E isso influenciou bastante o idioma naquela região ali nordeste do país. No sul, eles tiveram muita influência dos italianos, dos alemães, e também, principalmente no Rio Grande do Sul, eles sofrem influência dos países que falam a língua espanhola, que estão ali na fronteira. Já em São Paulo também sofreu uma grande influência dos italianos. E já no norte, como eles tiveram pouco contato com outros povos, então o português ele ficou mais preservado por lá. E hoje em dia essa diferença de sotaque é algo bastante interessante. Não dá pra gente dizer que o sotaque de uma região é melhor do que a do outro. O sotaque do paulista é mais certo que o sotaque do carioca. Não podemos dizer isso. O Rio de Janeiro mesmo sofreu uma forte influência do português de Portugal. É por isso que eles têm aquele S bem puxado, que é a característica predominante dos cariocas, né? Toda palavra assim que tem S, eles, para forçar mesmo o som deles, acabam incluindo a vogal I. Aí fica, por exemplo, Jesus e diversas outras palavras que eles falam dessa forma. Mas é engraçado que quando a gente vai em regiões diferentes do país, é algo gostoso assim da gente lidar com o jeito de falar, as mudanças que tem a nossa língua. Quando a gente vai em São Paulo, os paulistas mesmo, eles têm um lance com R, eles parecem um parente de Cebolinha. Porco, porta, porteira. E eles acham que não tem sotaque, mas engraçado de tudo é isso, né? Apontam um dedo pra todo mundo. O baiano aí, ó, fala cantando, aí eu vou falar devagar. Mas eles forçando esse R todo aí, parece até que não percebem. Já o mineiro, tudo é trem. E o trem lá não é trem, o trem lá é metrô. É trem, pão de queijo. O mineiro chega pra você e fala: e aí, mano, tudo bom com você? Vai um pão de queijo aí? Isso é um barato. Já o carioca, ele tem umas expressões típicas de fruto do mar, né? Qual é peixe? E aí, truta, tudo beleza? E o baiano? Bom, existe o baianês e existe a língua baiana que a Rede Globo acha que a gente fala, né? Porque assim, você sai na rua e vê alguém dizendo: ô meu rei, você não vai ver isso aqui não, mano. É algo muito raro, isso é coisa de muito antigamente. O baiano de hoje em dia não fala desse jeito, mas nem a pau. Dizem que a gente fala cantando, mas por quê? Porque o baiano tem um ritmo mais tranquilo de falar, mais suave. A gente fala mais lentamente, como se estivesse ali curtindo o baianês. Nosso jeito de falar é mais gostoso. Tem molejo, tem catimba, enfim, né? Mexe. Em todos os estados que eu já fui, a galera se acabava de rir quando eu começava a falar. E com poucas palavras identificavam: ih, você é baiano ou baiano aí? Fala mais baiano, fala que a gente quer ouvir. Isso é uma viagem. Assim eu passei a ver o quanto a galera gosta de ouvir o baianês, o quanto a gente é valorizado. E eu cheguei até a escrever um livro que aborda um pouco sobre esse lance dos sotaques, que é uma história que se passa aqui em Salvador, onde os personagens, cada um ele transmite suas ideias de acordo com os seus conceitos, o seu jeito de falar. Então eu mantive bem vivo no texto o próprio idioma falado pelos baianos. Esse livro, o link dele vai ficar aqui na descrição do vídeo. Ele tá lá no site da Whitepad, que é uma biblioteca virtual. E a história dele é o seguinte: um grupo de professores, eles queriam assistir um filme, só que de super-heróis. Só que esse filme já tinha saído de cartaz. Então um deles ficou sabendo que em um município distante, numa sala de cinema lá, ainda estava sendo transmitido esse filme. E assim esse grupo, ele se junta e decide fazer essa viagem até lá. Só que no dia que eles vão, tudo vai dando errado, uma coisa atrás da outra. Tava tendo uma greve da polícia, e aí a bagunça corre solta com esse time de trapalhões. O interessante é que essa história, cada personagem ele vai contando de acordo com o seu ponto de vista. Então cada um vai falando de acordo com a sua visão.
suas experiências sobre aquele fatídico e hilário dia em que tudo aconteceu. É uma história de comédia muito bacana, vale a pena ler e eu deixo aqui a minha indicação para vocês, falou? Mas enfim galera, o que é que vocês acham dos sotaques? Que outras diferenças vocês percebem? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se tiverem também sugestões de mais temas para o canal, outros assuntos para a gente conversar, também coloquem aqui nos comentários, tá certo? Agradeço aí o play de vocês, o joinha que vocês deram também e a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, beijinho, tchau, tchau.